Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou pelo Panflix, ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. E aí eu já abro esta ponte aérea cumprimentando o meu amigo André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem por aqui, Carlos Aros. Espero que com você esteja tudo bem também e com todos que nos assistem também. Pois é, hoje o programa do jeito que a gente gosta, vários tópicos para a gente discutir aqui. E eu vou começar com uma história que é bastante trágica, porque evidentemente nós não gostaríamos de estar vivenciando esses episódios. Como jornalista, não gostaria de estar noticiando nenhum deles. A gente assistiu ao terremoto na Turquia e na Síria. Nós mostramos aqui na Jovem Pan, o nosso correspondente Luca Bassani esteve lá, mostrou a tragédia, o drama dos milhões de pessoas afetadas pelo terremoto e pelos efeitos do terremoto. E agora aqui no Brasil a gente está assistindo a essa tragédia no litoral paulista, em que as chuvas provocaram escorregamento de encostas, alagamentos, uma destruição só, e a gente mais uma vez também vendo o drama humano. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas como é que a tecnologia se relaciona com tudo isso? Bom, a gente tem alguns aspectos. Primeiro, nós estamos conseguindo promover a recuperação dessas áreas todas, porque há equipamentos, escavadeiras, veículos, comunicação que está sendo empregada, imagens aéreas, drones sendo usados para alcançar determinadas regiões, e tudo isso é tecnologia, de alguma forma está chegando ali. Mas a gente tem tecnologias digitais sendo empregadas em alguns aspectos muito específicos desses desastres, e aí notadamente no caso do terremoto, que chamam a atenção, né, André? O uso de imagens de satélite com a aplicação de inteligência artificial, conseguindo mostrar para as equipes de resgate, para os engenheiros, para os homens do exército, para as equipes que estão atuando ali na linha de frente, como se locomover, que estratégia usar em determinada região, que ponto é crítico ou não. E a máquina, com uma capacidade imensa de processamento, propondo as alternativas. E a mágica aqui, e o que gera fascínio nessa história, é mais uma vez o fato de que a gente não está fazendo sobreposição de nada aqui. Não existe a exclusão do papel do indivíduo no resgate. Existe o uso da tecnologia como ela tem que ser, uma ferramenta para dar mais força, para dar mais poder para o trabalho humano. E essa é a grande magia aqui. Agora a gente parte para um momento, né, André, em que, mais do que mostrar caminhos depois da tragédia, muitos sensores, desses dados que estão sendo coletados agora, vão nos ajudar a reconstruir esses lugares e evitar que novas tragédias como essas se repitam. E aí a gente, de novo, tem os dados sendo empregados para nos ajudar a nortear essas decisões, né? Pois é, Aros, como você bem falou, a situação em si ela é horrorosa e a gente fica se perguntando o quanto de surpresa existe realmente em tudo isso. Todo mundo sabe que existem construções feitas em áreas de risco, todo mundo sabe que essas áreas serão afetadas em casos de grandes chuvas e, com alguma antecedência, dá para saber que as grandes chuvas estão chegando. Então, a articulação do poder público ela precisa se dar de uma maneira mais eficiente. E, como você falou, a ideia não é substituir ninguém por nada, mas fazer com que os artifícios tecnológicos, de fato, melhorem a vida das pessoas. A gente tem aqui uma tecnologia de ponta sendo avaliada, mas é preciso que a gente observe também a tecnologia
rudimentar, a tecnologia básica. A sirene que não está presente nessas regiões. O SMS que não pode ser enviado pela Defesa Civil porque as redes de celular caem. De que maneira essas pessoas conseguem mandar as suas localizações para as suas famílias? Tem muita coisa que dá para fazer com o que já tem de tecnologia disponível. A contagem do número de celulares conectados a essas redes de telefonia, para que se tenha ideia ou uma visão mais precisa da quantidade de pessoas que sumiram. Se a gente contabilizar quantos celulares estavam conectados um pouco antes da tragédia acontecer e quantos estão conectados logo depois, já dá para ter uma noção do número de pessoas que foram afetadas. É claro que esse não é um número preciso, mas numa situação como essa, a gente precisa lidar com grandes amostras e tomar decisões em função disso. Esse projeto que você mencionou, do terremoto da Turquia, ele conta com a utilização de um projeto chamado XView2, que é um projeto open source de computer vision, ou seja, aqueles projetos nos quais a inteligência artificial analisa imagens e ela recebe imagens de satélite. O governo americano suporta esse projeto e é possível comparar, através desses algoritmos, os apartamentos, as casas, enfim, os imóveis que foram afetados. O algoritmo olha uma imagem pré-evento e mapeia aonde existem imóveis, aonde existem casas, apartamentos, olha uma imagem pós-evento e indica o que sumiu e a gravidade daquilo que pode ter acontecido. Uma precisão ali de 85% a 90% já dá para as equipes de resgate se mobilizarem no sentido de priorizar as áreas mais afetadas. Existem algumas limitações, dado que esse algoritmo olha por cima, são imagens feitas por satélites e, em alguns casos, especialmente os terremotos, alguns danos são laterais. Aí, de fato, não dá para fazer muita coisa, a não ser que a gente tenha um outro tipo de mapeamento, um mapeamento por drone, mas dá para servir de ponto de partida, Aros. E nesses momentos de extrema gravidade, às vezes, esses movimentos são determinantes para salvar vidas. A gente tem as imagens aí para quem está nos assistindo. Se você está nos ouvindo apenas, eu faço a forte recomendação para que você entre lá no nosso canal no YouTube e confira, porque aí a gente tem a dimensão do que esse projeto, né, o que essa tecnologia é capaz de fazer. E basicamente, quando o André diz assim, a máquina está interpretando as imagens, ela lê pixel por pixel. A gente sabe que essas imagens que nós estamos vendo aqui na tela, elas são formadas por sei lá quantos zilhões de pontinhos de luz, e esses pontinhos de luz que são lidos individualmente pelo computador, mas com uma capacidade de processamento gigantesca, e ele vai confrontando. E ele correlaciona essas imagens, de modo a identificar o que era, como é, para onde pode ir, e estabelece uma hierarquia, como se fosse uma graduação do risco, do menor para o maior. Indica para as equipes de salvamento o potencial, por exemplo, de desabamento de uma estrutura que poderia ser ali o objeto da próxima operação, e assim sucessivamente. O que a gente tem na contramão disso, e que é muito interessante também de ser observado, é um processo que vem sendo empregado para entender nessas regiões os riscos sismológicos e, a partir disso, como construir estruturas que resistam ao mais alto nível de tremor. Evidentemente que não há estrutura inquebrável, não há nada que seja inviolável, a gente sabe disso. Mas o que os engenheiros buscam é encontrar maleabilidade e resistência nessas estruturas. Maleabilidade por quê? Bom, no terremoto, chacoalha, não é? E resistência, porque tem que vergar sem quebrar. É mais ou menos o efeito do bambu, que é usado como andaime em altíssimas construções, principalmente na China. Aí a pessoa fala, poxa, mas é bambu. Mas a capacidade de resistência do bambu é um troço impressionante. Ele verga e não quebra. De modo que é esse tipo de princípio que a natureza já entregou ali no bambu, que vem sendo buscado para outras estruturas. Desde as estruturas metálicas até o concreto para essas regiões. Quando a gente já mostrou aqui no Sociedade Digital, e vale conferir lá no Panflix, tem o documentário A Revolução do Nióbio,
E um dos entrevistados é um engenheiro que fala como a construção civil, principalmente nessas regiões em que eles produzem os arranha-céus, lá nos Emirados Árabes e aquela coisa toda, são regiões com muito vento. Óbvio, a condição é outra, não estou falando do terremoto, estou falando do vento, mas são a natureza forçando um limite que nós estamos tentando romper, e impondo o limite que nós estamos tentando romper. O nióbio tem sido aplicado para fazer justamente esse efeito de dar resistência e maleabilidade nesses materiais. Só que tem um fator aqui, né, André? Você mencionou a questão dos celulares e etc. A gente também tem revisitado em diversas regiões os alertas, e as plataformas digitais têm colaborado de maneira bastante eficiente para ajudar a fazer com que a informação chegue, né? Seja com as notificações de alertas de por exemplo, furacão em alguns países, ou de risco de desmoronamento de encosta. E a gente está vendo desde o SMS até push de notificação em aplicativos vários. Todo mundo envolvido para fazer com que a informação chegue de maneira mais eficiente. E é sobre esse tipo de colaboração que a gente precisa discutir, porque ela é a mais eficiente que existe. A gente está salvando vidas com ela no fim do dia, né? Pois é, Aros, e esse Xview, esse projeto que eu mencionei, é um projeto open source, não se paga nada para usar. É uma questão, claro, de mão de obra. Alguém precisa baixar e fazer as devidas customizações, fazer um deployment num ambiente local que possa ser observado recorrentemente pelas autoridades locais, mas é um fato que nós não estamos falando de rocket science, aquelas ciências que não estão à nossa disposição. Dá para fazer, e dá para fazer com uma certa facilidade. Agora, nós discutimos isso quando estávamos vivendo aquele momento mais conturbado da crise da Covid. É impressionante como, nesses momentos, a tecnologia mais rudimentar acaba faltando. A gente ficou sem máscara, sem álcool gel lá naquele momento. Agora o pessoal estava sem conexão, Aros. É muito complicado que a gente imagine que esse tipo de situação nessas áreas, e veja, a gente está falando de um estado como São Paulo, do maior estado do país em termos financeiros. É muito complicado a gente imaginar que vai faltar esse tipo de coisa, ou que a gente vai ver exemplos como o litro da água a R$90. Então, você sabe o quanto eu sou crítico, de uma forma recorrente, à presença do Estado nas coisas, mas nessas situações é só o Estado que pode resolver. A iniciativa privada pode trabalhar no sentido de atenuar algumas dessas questões, mas o Estado não pode faltar. Mas aqui vale uma nota positiva, e eu estava conversando com alguém na redação sobre isso esses dias, sobre o quanto o governo do Estado de São Paulo foi ágil na resposta a esta situação, né? Desde a implementação de um gabinete de crise, a circulação de informações úteis, a atuação das equipes. Eu acompanho o Twitter por um vício da profissão, e o tempo inteiro as agências que cuidam de energia, de água, das estradas, serviços de infraestrutura, de defesa civil, municiando a população com informações, porque a informação ela é parte fundamental de uma crise como essa. E isso aconteceu. E além da comunicação, a ação, não é? Você tem que agir. E o governo de São Paulo, e aí aqui vale a nota pro governador Tarcísio de Freitas, agiu muito rapidamente. E isso é muito positivo. Tanto na questão da água, aconteceu a história da água, logo em seguida a notificação de que a Sabesp já tinha conseguido restabelecer a liberação das estradas e etc. E é nesse sentido que a gente precisa fazer as coisas caminharem, com essa eficiência, com esse compromisso, e aí eu sou 100% com você nessa história. O Estado tem que se fazer presente onde ele é necessário. Quando o Estado está sobrando, ele tem que recuar e deixar que as coisas se ajustem, porque elas seguramente vão se ajustar. Porque antes o Estado supostamente já fez o trabalho dele e criou os limites para que essas coisas acontecessem. Vamos falar da União Europeia,
André Miceli, que está preocupada. Você acha que só eu sou maníaco com cibersegurança, que me preocupo com a crescente dos ataques cibernéticos? Não, não só eu. O European Systemic Risk Board, que é o comitê que fala sobre gestão de risco dentro do bloco europeu, emitiu um alerta preocupado com os ataques cibernéticos, não só contra os países, mas também contra as empresas. E aí a gente tem que entender que são ações diferentes, às vezes com estratégias similares, mas com objetivos muitas vezes diferentes. E eles dizem o seguinte em um relatório, que os países precisam reforçar a proteção, principalmente na vertical de finanças. Os bancos centrais e os órgãos de vigilância precisam se mobilizar e rever toda a estrutura de gestão da segurança cibernética, porque, bom, eles encontraram o pote de ouro no final do arco-íris. Os cyberataques são agora a bola da vez. Mas não é que eles são agora, já faz alguns anos, só que vem crescendo ano após ano, relatório após relatório. Não é uma preocupação injustificada, mas o que tem acontecido é que há uma eficácia maior dos grupos que promovem os ataques, e tem um outro fator. Os governos entraram nessa brincadeira e a guerra, a gente já tratou disso aqui no Sociedade Digital, a guerra não acontece mais só no campo físico. Você não dispara mais um míssil agora, você aperta Enter e dispara um vírus, um ransomware, um ataque de phishing e qualquer outra coisa que o valha. E isso às vezes desestabiliza redes inteiras. Você pode tirar um sistema de energia de um país do ar, parar o sistema de gestão de tráfego, o abastecimento de água, o que quer que você queira. No limite é alcançar uma instalação militar. E essa é a preocupação. A saída que eles encontraram, André Miceli, um trabalho conjunto, com novos protocolos de defesa, mas reunindo o bloco para que eles trabalhem para criar uma defesa única para todos. Acho que isso pode até funcionar, mas a minha leitura é a seguinte: é mais fácil agir em bloco quando você sabe de onde vem o seu inimigo. Quando você não sabe por onde o seu inimigo está vindo, a coisa fica um pouco mais difícil. E é isso que as lideranças estão entendendo ou descobrindo só agora. Não sei se entenderam direito, mas pelo menos descobrindo elas estão agora. E aí também chegou-se a uma outra conclusão. É mais caro remediar do que investir em segurança antes. Se você faz o processo antes, você pode até ser vítima de um ataque, mas seguramente o efeito dele vai ser muito menor do que se você não tiver feito nada e só descobrir depois que aconteceu. Fico imaginando, Aro, se você estivesse nessa comissão, meu amigo, aí a paranoia iria imperar, as decisões mudariam completamente e talvez não chegaríamos nesse ponto porque você já os teria alertado. Mas o fato é que, sim, você está certo, especialmente nessa avaliação sobre os custos de recuperação e de prevenção. O modelo Security by Design, no qual as soluções tecnológicas são desenhadas e implementadas após a estrutura de segurança, todo o arcabouço de segurança está definido, ele precisa ganhar espaço. A gente já tem visto algumas iniciativas dessa natureza, mas ainda falta muito, especialmente naquelas soluções um pouco mais antigas, que são normalmente soluções associadas aos governos e também as soluções mais, mais pertencentes ao ambiente legado, ao core, ali, ao coração dos ambientes financeiros, por já estarem em produção há muitos anos. Os sistemas financeiros são sempre muito avançados do ponto de vista tecnológico, mas, evidentemente, evitam mexer em pontos que são cruciais do seu negócio. Então, o que a gente vê acontecendo sistematicamente é a proteção e a atualização de arquiteturas e desenhos na frente desses sistemas para evitar que esse redesenho seja feito por completo. Então a gente vê muitos sistemas legados, ou seja, sistemas que foram criados há bastante tempo em produção, especialmente em grandes bancos e bancos centrais. Dito isso tudo, é sim fundamental que as agências europeias, que os governos, eles articulem e enviem esses alertas.
a gente vai cada vez mais ter ambientes conectados, sistemas financeiros conectados. Temos falado bastante das CDBCs, as Central Bank Digital Currencies, que são iniciativas dos bancos centrais de digitalizarem as moedas correntes, ou seja, não estamos mais falando só de bitcoins, Ethereum e moedas e transações financeiras que ficam ali num mundo à parte do mundo financeiro tradicional. Cada vez mais o mundo financeiro de todos os países está conectado e é digitalizado, portanto, à medida que isso acontece, fica o risco de um impacto global no sistema financeiro aumenta em função de vírus e de ataques cibernéticos, portanto, isso precisa ser visto com bastante cuidado. A gente sabe que os sistemas dos países têm uma conexão direta. Alguns 2 anos antes, mais ou menos, da guerra da Rússia começar, houve um ataque aos sistemas do governo ucraniano que acabou contaminando todos os governos com os quais a Ucrânia tinha relações comerciais, ou seja, um impacto financeiro monstruoso, gigantesco, e as empresas precisam se proteger não só do ponto de vista de arquitetura, mas do ponto de vista cultural também. As pessoas são um ponto fundamental nessa história. É o que a gente também já falou aqui em outras oportunidades. Esse é mais um caso da força da corrente. E a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta ter uma grande estrutura de segurança se alguém na sua empresa abre um e-mail com um phishing, para usar o exemplo que você deu, e acaba infectando, toda a rede da corporação. É um processo que demanda tempo e esses alertas servem para fazer com que as empresas engajem os seus colaboradores e despertem a atenção sobre esse tema para que ele não saia da cabeça das pessoas. Tem um ponto, né, nessa tua fala que chama atenção e se conecta com decisões recentes. Se não me engano, nos Estados Unidos já estava proibido que funcionários de órgãos públicos tivessem em seus smartphones, ainda que nem fosse o aparelho funcional, mas se tivesse conectado algum acesso da empresa, estava proibido o TikTok. Acho que o bloco europeu, se não alguns países só, também tomaram essa decisão. O que mostra que a noção que se tem sobre esse risco, ela já está alcançando os limites do indivíduo, que é esse elo mais frágil da corrente, não é? Enquanto a gente não olhar para as pessoas dentro desse processo, e aí você, quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, enquanto a gente não tiver a noção de que as pessoas precisam ser envolvidas nesse processo, não vai nada adiantar. A gente participamos recentemente de um webinar com executivos da KnowBe4. E o mantra da empresa é justamente a cultura e como você vai trabalhar os indivíduos. Agora é fácil você fazer isso, fácil entre aspas, fazer isso numa corporação que tem, sei lá, 1.000, 2.000, 10.000 funcionários. Como que você faz isso no âmbito de um governo como o dos Estados Unidos? Quantos funcionários você tem em cascata? Não vamos muito longe, vamos aqui no Brasil. Como é que a gente faz isso do ponto de vista de Estado, entendendo que cada indivíduo é um elo frágil dentro dessa grande corrente? A lógica da segurança está aí, e é por isso que o bloco europeu está mega preocupado. Porque enquanto a gente achava que, poxa, o vírus está deixando o meu computador lento, lembra quando a gente falava isso há sei lá quantos anos atrás? Nossa, tá cheio de vírus, tá muito lento. E você achava que era igual o vírus da gripe, que você tomava um antitérmico, acordava no dia seguinte e estava tudo bem. Hoje já se tem a noção de que aquele vírus que deixava o computador lento, hoje na verdade ele está roubando os seus dados, ele pode estar entregando informações sensíveis de uma empresa, ele pode estar inviabilizando os serviços de uma empresa que no limite vão levar a prejuízos milionários. Essa é a noção que mudou. Só que o caminho de chegada, de entrada desse vírus na empresa, ele não se alterou. Ele continua sendo o colaborador que foi lá e abriu um anexo do e-mail porque ele tinha um título convidativo. Ele continua sendo
por meio de uma vulnerabilidade porque alguém decidiu não investir porque custava muito caro. Mas a noção de caro e barato é a coisa mais subjetiva que tem. O que é caro para você pode não ser caro para mim. Mas quando a gente olha sob uma outra perspectiva, a gente vai entender que não é gasto, é investimento. O que o Bloco Europeu está fazendo agora é isso, é chamando atenção para as lideranças dentro do Bloco e dizendo o seguinte, olha, temos um problema real aqui, que é o que o André apontou. Estamos digitalizando nossas moedas. Nós estamos começando agora a trabalhar em uma outra camada, as informações são transacionadas de outra forma. Ou a gente protege isso todo mundo junto, olhando numa mesma direção, ou nós vamos ficar levando tiro pelas costas, porque alguém vai baixar um anexo e vai implodir um sistema. Pode ser por uma empresa, pode ser por uma organização pública, não importa, mas por algum caminho virá. E é basicamente essa a discussão quando a gente trata de segurança, não é algo de outro mundo. Quando a gente diz assim, a Microsoft, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos investiu 10 milhões, bilhões, eu não lembro se era mi ou bi, mas investiu uma grana violenta no desenvolvimento de uma plataforma de nuvem. É porque eles precisam ter a deles, eles não confiam na de mais ninguém. Por isso custa. Por isso que vários governos deveriam fazer a mesma coisa. Porque enquanto a gente está usando aqui a nuvem do nosso provedor, leia-se, o Google, a Apple, a Microsoft, porque as nossas informações estão ali, a gente não pode ter cada um de nós a nossa nuvem, os governos precisam se manter protegidos de outra forma. E essa é a discussão que a gente precisa ter. Esse assunto, por exemplo, para mim, que sou paranoico, devia estar sendo discutido nas escolas, porque se a gente pensa, se a gente ensina como se proteger no mundo físico, a gente deve saber como se proteger no mundo digital. As ameaças são as mesmas, só que elas mudam de figura, porque a gente fala sobre pornografia na internet, a gente fala sobre aliciamento de menores, a gente fala sobre tráfico, a gente fala sobre tudo que tem no mundo físico, a gente fala no mundo digital. Não é menos cyberameaça do que as outras. Faz parte de um grande pacote. E combater tudo isso é combater um sem número de coisas que podem causar prejuízo para a sociedade. Uma sociedade que está cada vez mais conectada. Certo, André Miceli? Certo, e você sabe que a gente, enquanto nação, o Brasil está muito mal posicionado nos rankings de defesa. O MIT fez o Cyber Defense Index e olhou para as 20 economias, as 20 maiores economias do mundo, as economias do G20. O Brasil ficou lá em 18º lugar, olharam 4 pilares diferentes. Em todos os pilares nós ocupamos as últimas posições. Se não bastasse isso, o Brasil também é um dos líderes de cyberataque no mundo. Então a gente tem a fórmula para a tempestade perfeita, porque de um lado são muitos ataques e de outro uma estrutura, tanto na ordem privada quanto na coisa pública, muito mal desenhada. Você deu o exemplo das empresas grandes, Aros, e a gente também precisa olhar para as pequenas, porque aquele exemplo que você deu quando você fala sobre a noção de ordem de valor, o custo do ataque versus, ou de se recuperar de um ataque versus o custo de construir uma empresa já levando em consideração essas questões de segurança, esse tipo de juízo de valor é feito nas grandes empresas e às vezes as decisões são tomadas de maneira equivocada. Nas empresas pequenas e médias, esse tipo de discussão, salvo, claro, exceções, mas nem existe. É isso. Elas acabam sendo uma parte importante dessa história. Primeiro, movimentam um grande volume financeiro na nossa economia e, segundo, estão absolutamente desprotegidas. São alvos fáceis desses criminosos. Completamente. Poderíamos ficar horas e horas e horas neste assunto, ele é muito do meu agrado, mas o Derek já levantou a bandeira quadriculada, temos de ir embora, André Miceli. Mas o lado bom é que semana que vem tem mais. Um grande abraço, meu amigo. Semana que vem tem mais, meu amigo. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve, Vivian. E para você que nos acompanhou até aqui, faço o convite para você acessar o Panflix, porque esse programa, os anteriores, tudo disponível por lá. Você pode assistir, compartilhar e levar a mensagem adiante de que precisamos cuidar da nossa segurança cibernética. Bom, precisamos cuidar da nossa segurança, ponto. Da cibernética também. Um grande abraço para você. A gente volta a discutir o mundo digital aqui na PAN na semana que vem. Até mais. Você ouviu
Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.